Pessoal, então sejam bem-vindos aí a essa aula complementar, né? É um pouco de revisão e também uma abertura que a gente cria para poder conversar, dialogar sobre alguns assuntos aí que estamos estudando na nossa disciplina, né? Gerenciamento das aquisições, né? Ou, aliás, o nome da disciplina é gerenciamento de aquisições, certo? E eu quis criar esse espaço aí para a gente poder dialogar, trocar algumas ideias, ouvir vocês, né, tirar algumas dúvidas eventualmente que surgirem. Então eu separei alguns tópicos que eu considero interessantes para a gente poder discutir aqui, né? Para em um futuro breve eu pretendo também elaborar mais conteúdos extras para a gente poder enriquecer as nossas discussões dentro do ambiente virtual. Então, qualquer coisa que vocês precisarem aí, podem entrar em contato conosco, mandem a mensagem lá via ambiente virtual, né, que eu sempre vou estar lendo, respondendo dúvidas, né, tentando ao máximo colaborar aí com o que eu sei, né. Bom, então, quem chegou aí depois aí, seja bem-vindo à nossa aula, ok? Eu queria começar com uma reflexão, né? Uma frase aí de Newton que diz o seguinte, traduzindo aí para o português, nós construímos muitos muros e muito pouca, não suficientes pontes, né? Ou muito poucas pontes nesse sentido. Ou seja, nós damos, né? Isso está muito relacionado com relacionamento, né? E me lembra, quando eu li essa frase, me lembrou muito as questões voltadas com o fornecedor. Né? A gente tem aí, dentro da área de gerenciamento, gerenciamento de aquisições, uma grande parte interessada aí que é o nosso fornecedor. Né? É um cara que nós precisamos assim de cuidar, né? A gente precisa dar uma atenção especial a ele, né? Ora nós somos os compradores, né? O cliente, e ora nós prestamos o serviço, né? Então, às vezes nós podemos vestir as duas camisas, né? Mas sempre quando eu estiver abordando aqui, eu vou estar abordando do ponto de vista do cliente, né? Que é o cara que contrata um serviço de um fornecedor, e aí esse cliente ele quer algo, né, que seja de qualidade e que tenha o menor custo possível. Bom, às vezes nem sempre a gente consegue essas duas coisas. É um caminho árduo, né? E aí é onde que entra justamente essa necessidade aí da gente criar pontes com os nossos fornecedores, a gente pensar na sustentabilidade deles, né? A gente vai sim negociar um contrato, eu vou buscar defender os meus pontos de vista, mas eu tenho que de alguma forma garantir que aquele contrato também seja lucrativo para ele, né? Que ele não esteja vendendo o almoço para poder pagar a janta, porque se o cara ele ficar insatisfeito, isso pode sim comprometer o resultado do nosso projeto, dos nossos trabalhos, e nós vamos sentir isso depois na ponta. Então, uma forma aí de mitigar até mesmo riscos no projeto é garantir realmente que a gente estabeleceu um contrato aí ganha-ganha, né? Onde ambas as partes aí elas atingiram um determinado grau de satisfação e estão empenhadas em fazer um trabalho juntos, né? Ao contrário do que muito nós podemos ver por aí, onde, né, uma parte muitas vezes quer, digamos assim, né, arrancar tudo da outra, e aí vai gerar insatisfação, o relacionamento ele não vai ser bom, né? Então a gente precisa pensar nessas coisas. O que que eu estou fazendo? Será que eu estou criando muros ou estou criando pontes, né, com essa parte interessada? Se eu estiver construindo pontes, certamente a gente vai abrir aí margem para um relacionamento mais duradouro, né, mais sustentável para ambas as partes, ok? Pessoal, durante as minhas falas, vocês podem fazer intervenções através do questions aí. Eu vou estar sempre atento aqui ao que vocês estão escrevendo, ok? Bom, vamos lá. Em relação à introdução ao assunto, né, eu queria começar com uma provocação que é o seguinte: por que adquirir bens e serviços externos ao projeto? Por que a gente faz isso? A resposta,
basicamente o seguinte, pessoal, porque nós não temos condições, nós não somos autossuficientes, nós precisamos de pessoas externas, fornecedores, né, que vão nos ajudar a atingir os nossos objetivos junto aos nossos projetos, né? E como que eles podem ajudar? Eles podem ajudar fornecendo equipamentos, máquinas, pessoal, know-how, conhecimento, né, experiência, tecnologia, consultoria e etc. Né? Então, tudo aquilo que eu preciso, às vezes eu preciso até mesmo de um serviço de faxina dentro do meu projeto, ou dentro do departamento onde vai funcionar, e aí eu preciso procurar fornecedores, né, pessoas que vão me ajudar aí a realizar essas atividades, enquanto que eu me preocupo com realmente o objetivo, com o que realmente interessa dentro do projeto. Então, nós não somos autossuficientes e, na maior parte das vezes, vamos sim precisar de fornecedores, de terceiros para poder nos ajudar nesse trabalho. Principalmente se a gente está lidando com projetos realmente projetos corporativos, projetos de médio, grande porte, aí que vai precisar mesmo ir, né, de alguma forma. Até mesmo, por exemplo, olha só, se você imagina um projeto pessoal, uma viagem, por exemplo, para a Europa, um mochilão, alguma coisa assim, você tem seus fornecedores, né? Então você vai ter que lidar com eles, você vai ter que, né, combinar os serviços, negociar, enfim, né? Bom, é isso aí. Ah, então, pessoal, olha só, o gerenciamento das aquisições é responsável por garantir que todos os elementos externos ao projeto, ou seja, que podem ser produtos ou serviços, eles sejam efetivamente fornecidos dentro do custo, prazo e qualidade. Então, nós estamos levando em consideração, olha só, três variáveis, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o mais barato, porque o mais barato às vezes ele sai mais caro, né? E existem outros fatores que nós devemos considerar aí quando nós queremos contratar um fornecedor, que não apenas preço, mas também a qualidade do produto que nós vamos receber, né? E o tempo, a capacidade daquele fornecedor de me entregar determinado produto ou serviço dentro de um determinado prazo. Por quê? Isso são fatores de avaliação, de escolha dos fornecedores, né? Quanto mais veloz esse fornecedor para mim, eventualmente, para mim pode ser mais interessante. Se a questão da velocidade não é muito importante, eu posso me ater mais ao custo e à qualidade, enfim. Né? Então, tem que tentar balancear essas variáveis aí, sempre quando eu for lidar aí com a aquisição de bens e serviços, né? Bom, as relações entre comprador e fornecedor devem ser pautadas na sustentabilidade das relações, ok? É um pouco daquilo que a gente estava conversando anteriormente, referente às pontes de Newton, né? Ao invés de a gente construir muros, a gente vem com uma proposta diferente de construir pontes nesse sentido, né? Então, a gente está justamente preocupados aí na sustentabilidade das relações junto a essas partes interessadas. E aí, falando justamente de prazo, qualidade, custo, pessoal, que aí essas variáveis vão ajudar a nortear as questões de aquisições. Por exemplo, prazo, garantir que as aquisições serão entregues de acordo com o planejamento, eu receber dentro do prazo que eu preciso. Porque se o prazo não for cumprido, isso pode ter um impacto significativo dentro do meu projeto. Em relação à qualidade, olha, garantir que as especificações técnicas do que está sendo contratado sejam obtidas. Né? Eu preciso de um determinado produto ou serviço no meu projeto e existem algumas especificações, alguns detalhes que devem ser cumpridos, porque se eu receber um produto inferior, pode ser que ele não sirva, certo? E o custo, né? Nós queremos garantir que as aquisições serão obtidas através do melhor preço possível, consistente com a qualidade, prazo e a performance desejada. Ok? Então, não é apenas o fato de ser mais barato, né? É o fato de também atender a outros requisitos importantes aí nessa questão. Eu sei que talvez para alguns de vocês a realidade pode ser às vezes um pouco diferente, onde o custo é o que manda, né? Mas como gestores
de projetos, né, como gerentes, né, que somos ou que seremos, se a gente está aqui nesse curso, a gente está trocando essas ideias, é porque a gente quer fazer diferente. Né? Continuar fazendo exatamente o que todo mundo faz vai nos levar exatamente aonde todo mundo está. Então, a proposta é se diferenciar nesse sentido, a gente poder observar dentro, né, saber tomar a decisão mais adequada frente a questões, no caso da nossa disciplina, de aquisições, né, fazer a melhor compra possível. Eu lembro até que, se mal me engano, não sei se foi no fórum, houve uma breve discussão, né, alguns comentários referente a preço e valor, né? Foi um assunto que eu abordei aí com vocês, né? Que preço é uma coisa totalmente diferente de valor, né? Que eu posso ter preço e não ter valor, certo? Então, acho que o foco aqui no caso é a gente entregar valor nesse sentido, né? Bom, deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui do Alexandre. O Alexandre vai dar uma saidinha e vai retornar na sequência. Beleza, Alexandre. Bom, deixa eu só conferir se a aula está sendo gravada mesmo. Deixa eu ver, só checando aqui, né? Eu apertei o botão lá mais uma vez. Eu apertei o botão, mas não apertei, né? Acho que não apertei muito forte o suficiente. Bom, tá tudo certo, tudo sendo gravado aqui. O que nós contratamos, pessoal? Então vamos imaginar o seguinte: né, nós temos aqui um escopo de um projeto, né? Um escopo de um projeto. Ele vai nos fornecer informações sobre o que será feito, né, e o que será comprado, produzido, realizado pelo projeto, ok? Então, eu não vou fazer tudo, né? Eu tenho as minhas entregas, todas as minhas entregas. Algumas coisas eu vou fazer e outras coisas eu vou precisar de terceiros. Então, eu preciso começar o seguinte: a partir do momento que você tem uma EAP, você tem que identificar dentro dessa sua EAP o que vai ser feito pela sua equipe e o que será terceirizado. Se não me engano, na própria unidade 2 mesmo, ou na 3, aliás, eu acho que é na 3, existem alguns exercícios, né, de fazer ou comprar, né, que é uma técnica utilizada dentro de um processo de gerenciamento de aquisições, em que permite que possamos tomar uma decisão sobre o que é melhor para o projeto, né, se a gente considerar as variáveis, por exemplo, de será que a equipe tem know-how, será que eu tenho disponibilidade de recursos para fazer determinado trabalho, ok? Será que eu posso? E se um trabalho ele é, como se diz, ele é exclusivo, né, de uma determinada empresa, tem coisa que eu não posso fazer, eu vou ter que contratar. Exemplo, eu preciso implantar implantar a ISO 9001. Então, eu só posso contratar fornecedor para poder, consultor no caso, que seja credenciado, né, que tenha, digamos assim, na chancela lá do instituto responsável pela certificação, para poder avaliar meus processos, me orientar e, enfim, implantar esses processos para que eu possa obter a certificação posteriormente. Então, tem coisas que são exclusivas nesse sentido, né? Então, vamos pegando aqui essa EAP de um projeto qualquer aqui, né? E a EAP ao lado, pessoal, o que podemos identificar como itens necessários que devem ser adquiridos para o projeto. Então, dando um zoom aqui na nossa tela, para vocês poderem enxergar melhor, né? Tem coisas aqui, olha, que eu vou terceirizar dentro desse projeto. Por exemplo, a parte do trabalho de campo, o meu trabalho em relação ao transporte é fazer a cotação dos fornecedores, né? Mas quem vai executar o trabalho de transporte é um fornecedor de transporte, a mesma coisa de hospedagem, a mesma coisa de fotografia, né? O contrato com a agente cultural, né? Ele vai ser um prestador de serviço, no caso. Ah, Agora, a pesquisa documental, coleta de material para enriquecimento do projeto, enfim, isso aqui já não vai ser terceirizado, porque isso aqui é objeto do projeto, ok? É uma pesquisa, essa viagem musical por Minas Gerais aí é uma pesquisa científica que eu fiz lá na minha graduação, né? E depois quando depois eu fiz a minha pós, eu comecei a planejar, a trabalhar esse projeto
para a Lei de Incentivo à Cultura, né, que até foi aprovada. Aí, apenas para poder ilustrar aqui para vocês, justamente assim, o que nós temos que identificar, perdão, né, o que é feito pela equipe e o que é terceirizado, certo? No caso aqui eu estou apontando para vocês que esses itens são terceirizados, esse último aqui vai ser feito pela minha equipe, né? Por exemplo, identidade visual e briefing pode eventualmente ser terceirizado, mas dentro da minha equipe eu tinha uma pessoa que ia cuidar desse trabalho, né? Agora a parte de digamos assim, impressão, né? Do livro, o que vai ser produzido nesse projeto, aí já teria que contar com um terceiro, ok? Apenas um exemplo aqui para compartilhando com vocês, certo? Bom, um outro assunto lá que espontaneamente algumas pessoas começaram a discutir dentro do fórum era em relação à contratação centralizada e descentralizada, né? Então existem algumas características que definem como que as aquisições ocorrem dentro da empresa. Então, em relação a essas características, né, existem duas formas. Ou a empresa ela tem um departamento que presta serviço para todos os projetos e para o departamento em si, né? E aí o que seria o que nós chamamos de contratação centralizada, num departamento que cuida de tudo, atende todo mundo. Ou então, né, eu tenho um projeto que necessita de trabalhos de aquisições, aí eu vou ter dentro do meu projeto uma equipe exclusiva para poder trabalhar nas aquisições daquele projeto. Tem situações também que ocorre o seguinte, a empresa ela tem um departamento e o projeto, porém o projeto ele requer que o próprio projeto requer que ele tenha o seu próprio gerente de aquisições, o seu próprio analista de aquisições que vai cuidar das aquisições específicas daquele projeto. Então, olha só, em relação ao projeto, a contratação ela é descentralizada, né? Então, ela tem um departamento exclusivo para ela, apesar de que a empresa ainda continua tendo o departamento dela, mas aquele projeto especificamente, ele vai utilizar de uma estrutura descentralizada, onde ele vai ter uma pessoa trabalhando ali para aquele projeto, né? Prestando serviço para aquele projeto, e quando o projeto acabar, pode ser que aquela pessoa ela seja desmobilizada, né? Ela retorne ao mercado. Ou então, se ela veio do departamento de compras da empresa, ela retorna para aquele departamento de compras, ok? Bom, então em relação às vantagens e desvantagens, eu compartilhei esse quadro com vocês através do nosso e-book, né? E aí, olha, vantagem que nós enxergamos aqui da descentralizada é gerentes de aquisições com níveis mais elevados de especialização. É óbvio, né, pessoal? Porque imagina, às vezes um departamento trabalhando anos a fio, né, desenvolveu bastante know-how, né? Eu tenho pessoas altamente capacitadas. Muitas vezes eu tenho pessoas capacitadas, pelo menos eu deveria, ok? É possível atingir esse nível de maturidade a partir de uma estrutura centralizada, tá certo? Agora, uma desvantagem, um gerente de aquisições pode trabalhar em muitos projetos e, portanto, ele tem que dividir ali a atenção dele com os demais projetos, tá certo? É óbvio, né? Então, assim, se você tem um projeto, você precisa de comprar alguma coisa, você recorre a esse departamento, o que vai acontecer? Você vai entrar na fila, você vai entrar num processo. E às vezes aquele processo de compra ele pode demorar dias. A gente diz lead time, né? Então tem lead time de compras que pode demorar um mês. E dependendo do que você quer comprar, pode durar até mais, 2 meses, 3 meses. Quanto mais complexa é a aquisição, né, mais tempo pode ser necessário para poder adquiri-la, certo? Então, outra vantagem, olha só, estou com um comentário aqui da Simone, daqui a pouco eu leio. Oportunidades de melhoria contínua, treinamento e compartilhamento de lições aprendidas para os empregados. Então, existe essa abertura, né, ou pelo menos ela é mais
ela é mais factível, ela é mais possível de ser desenvolvida se comparado com a estrutura descentralizada, né? Então, as oportunidades de melhoria são mais intensas, né, dentro desse departamento. Uma desvantagem pode ser mais difícil para o GP obter ajuda em contratações quando necessário. Então, é uma situação muito parecida com o cenário aqui anterior, em que você não tem um atendimento preferencial, né? Você é mais um entre vários, né? Então, é possível que não tenha uma pessoa para poder dar uma atenção especial ali naquele momento, um projeto para você. Então, outra vantagem aqui da centralizada é práticas padronizadas em uma empresa favorecem a eficiência e ajudam a melhorar o entendimento, né? Então, a gente consegue né, desenvolver mais práticas padronizadas dentro da estrutura centralizada, porque às vezes o projeto não dá tempo, né? A gente desenvolve o processo ainda ele tem que passar por um caminho de amadurecimento. Então, isso demanda tempo, né, pessoal? E uma outra vantagem aqui dessa estrutura é as pessoas nesse departamento possuem um plano de carreira claramente definido na área de aquisições. Bom, a gente fala assim que possuem, é porque normalmente a gente considera o contexto de grandes empresas. E a maioria das empresas de médio e grande porte, elas vão possuir ali um plano de carreira ou alguma política de recursos humanos que visa valorizar, né, o recurso interno, aquela pessoa que está trabalhando há mais tempo, né? Então, normalmente dentro dessas estruturas nós vamos ter esse plano, ok? Mas pode ser que não tenha, tá? Mas digamos assim, é comum, ok? Não é uma regra absoluta, tá? Mas digamos assim, a maioria se enquadra nesse perfil, né? Ou pelo menos assim, em relação de projetos, de grandes empresas, enfim, tá certo? Bom, pegando aqui a fala da Simone, deixa eu ver aqui o que ela escreveu. Ah, quando a estrutura é descentralizada, qual seria a função do analista de requisição, né? Bom, dentro da vou lendo por partes, tá? É, respondendo por partes, perdão. Dentro da estrutura descentralizada, eu posso ter o gerente, né? E aí o gerente ele tem a equipe dele que vai ser responsável por rodar o processo de aquisição. Ou às vezes, se é um projeto mais simples, eu posso ter apenas um analista, né, um assistente que vai cuidar aí de ajudar os processos de aquisição, fazer as cotações, avaliar, receber os pedidos, né, do projeto, né, das pessoas que demandam as compras do projeto. E aí ele vai processar isso, vai apresentar para o gerente, tomar decisão sobre qual item a ser adquirido, né? E, por exemplo, se for decidido em adquirir algum item que seja mais caro, muitas vezes ele é acompanhado de uma justificativa, onde né, essa justificativa vai dizer por que eu estou pagando mais caro, né, para aquele produto, porque ele vai trazer uma qualidade maior, porque o cliente ele teve uma nota de desempenho melhor, ele tem condições de me atender melhor, então eu vou justificar nesse sentido. Então, olha, dentro da estrutura descentralizada, acho que o papel é muito disso, né? Do analista, de receber os pedidos, de avaliar, de rodar o processo, né? A gente define um processo e ele roda o processo e apresenta o resultado daquilo para quem é de tomar decisão, né? De qual produto seguir, né? De qual fornecedor contratar. Aí depois ela continua aqui, a Simone. Ele ficaria responsável em identificar os fornecedores e controlar as aquisições, mas isso envolve também a parte documental, tipo elaboração de contratos, cobrança, pagamento, né? Talvez pagamento não, mas autorização do pagamento sim, né? Que aí o pagamento seria processado por um outro departamento, não
por quem compra. Existe uma vez eu fui gerente administrativo financeiro em uma empresa e na época eu tive a oportunidade de implantar um departamento de compras e eu tinha pouco conhecimento na época, né? Mas eu tinha uma colaboradora, uma funcionária muito boa no assunto, e aí ela foi a primeira pessoa que me disse isso, né? Que uma das regras de quem trabalha com compras, aquisições, é o seguinte: quem compra não paga, né? Por que isso? Porque é, a gente, a gente tem que criar processos que sejam transparentes e também que permitam que nós possamos agir com imparcialidade. Então, se a pessoa que compra é a mesma que paga, a gente perde um pouco disso, desse poder de imparcialidade, desse poder de controle, porque né, se eu tenho uma outra pessoa responsável por uma outra, por exemplo, o pagamento, se tiver alguma falha no processo, ela identifica, ela vai né, conversar com a outra parte e vai chegar numa resolução. Né? Então, eu acho interessante essa abordagem, né? A gente pensar assim, na alocação das pessoas de maneira que a gente faça com que o processo seja mais redondo, na medida do possível, evidentemente. Ainda continua a pergunta aqui da Simone: até onde vai o limite de função do analista de aquisição? Bom, acho que eu meio que respondi né, até onde que vai esse limite, né, justamente cuidar do processo. Eu acho que é isso, receber as propostas e depende muito do know-how, né, da responsabilidade que é delegada para esse analista, né. Então, se é um analista mais sênior, muitas vezes é um cara que vai conduzir, por exemplo, uma licitação, né. Se é um analista mais júnior, ele vai ficar mais em rodar o processo, então ele vai ter menos poder ali de decisão, né, de negociação. Então depende muito do nível desse analista, ok? Se ele vai ser um cara mais estratégico ou se ele vai ser um cara mais operacional, tá bem? Espero. Bom, deixa eu ver aqui. Desculpe a ignorância de uma jornalista que está se aventurando na área de projetos em que tudo é novidade. Não, que isso, né? As perguntas são muito bem-vindas aí e a gente tem que perguntar mesmo. A gente está aqui, todo mundo é para aprender, né? Bom, o Frederico está dizendo aqui, eu não estou escutando, é algum problema técnico a aula está sem som. Bom, acredito que o problema esteja com o Frederico, com o computador do Frederico. Espero que tenha solucionado aí, viu, Frederico? Acho que as outras pessoas estão me ouvindo aí, não estão, pessoal? Simone Aquisição, analisa de aquisição. Bom, deixa eu ver aqui, o Rogério também mandou aqui uma pergunta. Professor, acho que cabe adicionar a desvantagem que discutimos no fórum da estrutura centralizada. É mesmo, né, Rogério? Estou lembrando aqui agora. O descontentamento que vem com a falta de rotatividade de tarefas, ou seja, comprar sempre a mesma coisa. Bom, isso é um fator que, digamos assim, que em termos gerais, talvez a gente não poderia colocar aqui no nosso quadro, porque talvez não se aplica a todas as organizações, né? Mas seja específico às vezes de uma ou outra organização essa questão, porque tem umas que o trabalho ele vai ser mais processual, né? Aquela coisa meio que Charles Chaplin, né? Lá no naquele filme lá cujo nome eu esqueci agora, em que ele fica apertando um parafuso, apertando um parafuso, apertando um parafuso, somente fazendo aquilo, né? E chega um momento que a pessoa satura, né? A produtividade dela pode cair, onde ocorrem muitas falhas, enfim. Então, em organizações mais maduras, acredito que o processo, muitas vezes, ele permite uma maior rotatividade, né? A pessoa ela realiza um número maior de atividades onde, onde a gente inibe um pouco dessa desmotivação, né? Desse descontentamento, né? Já que a gente tem um ambiente mais dinâmico. Por outro lado, tem empresa que às vezes elas
elas particularizam tantas ações que a pessoa está ali, ela vai fazer sempre a mesma coisa. E aí o recursos humanos ela vai ter que administrar, gerenciar ali a motivação daquela pessoa, né, para que ela continuar trabalhando, produzindo, enfim, né. Bem lembrado mesmo, até comentei aqui um pouco mais cedo sobre isso, viu, Rogério? Tempos Modernos, o Hugo Alves aqui trouxe o nome do filme lá do Charles Chaplin, Tempos Modernos. O Luiz também, né? Lembrou a gente aí do nome do filme, enfim. Bom, vamos lá. E agora nós vamos falar aí da estrutura descentralizada, né? Como que ela é, né? Algumas vantagens e desvantagens, perdão, né? Bom, o primeiro é o seguinte, a vantagem é que você tem o GP, né, o gerente de projeto, você tem acesso mais fácil a conhecimento sobre contratações, certo? Então, ele tem um cara exclusivo para ele, é um funcionário é dele, né? A equipe é dele nesse sentido. Agora, uma desvantagem, não é um lar, né? É um termo do inglês, viu, pessoal, que diz no project, no home. Quer dizer o seguinte, que sem projeto, vai todo mundo para casa, né? Ou melhor, né, sem projeto, sem casa, né, no caso casa aqui se referindo à empresa, né. Teve uma vez até um aluno que brincou falando o seguinte, no project, go home, né, no caso do Brasil, né, porque se não tem projeto você vai para casa e vai ficar sem trabalho. Essa é uma desvantagem dessa estrutura, né, porque normalmente as pessoas estão dedicadas exclusivamente ao projeto. Se o projeto ele finda, se ele finaliza, então as pessoas são desmobilizadas. Então, é uma situação que a gente precisa lidar com isso, porque imagina o seguinte: você tem um projeto, vamos supor, de duração de 12 meses, né? Quando, se você tá lá nos 3 últimos meses e, e você, digamos assim, e, em princípio você não tem nenhuma perspectiva de renovar contrato de um outro projeto, imagina você trabalhando para esse projeto, né? É possível que você comece a olhar para fora, né, pessoal? Você vai começar a procurar o mercado, porque você sabe que daqui a 3 meses você vai estar sem emprego. Então você começa a fazer isso antes. E aí, ao fazer isso antes, muitas pessoas podem conseguir, né? Então eu estou chegando no fim do projeto, lá faltando um mês, dois, de repente eu começo a perder recursos, as pessoas começam a sair do projeto, né? Justamente porque não tem nenhuma perspectiva de renovação e porque alguém ofereceu, né, uma outra oportunidade, um salário compatível com a expectativa dela e ela vai embora. Isso tem um impacto muito negativo dentro do meu projeto, porque a pessoa já estava comigo há vários meses, há um bom tempo, ela tem know-how, ela tem experiência naquilo. Contratar uma outra pessoa é caro, né? É mais caro, eu vou ter que selecionar, recrutar, né? Passar por todo um processo. Às vezes o trabalho vai atrasar, né? A pessoa tem menos experiência, ela vai precisar de treinamento, né? E não é assim, chegou e vai produzir igual a outra, né? Ela vai produzir menos, então até pegar o ritmo e tudo. Então essa é uma questão, né, que a gente tem que considerar em se tratando de gerenciamento de projetos, né? Vai chegar no fim do projeto e isso pode acontecer com a gente. Bom, uma vantagem, né? O gerente de aquisições tem mais fidelidade ao projeto, ok? É totalmente fiel, né? Ele trabalha para o projeto e é mais difícil manter um alto nível de especialização. É, por que, que é mais difícil? Porque muitas vezes não dá tempo de amadurecer o processo. A gente cria um processo, mas é diferente de um departamento centralizado, onde o processo ele é rodado continuamente, várias vezes. A gente pode descobrir falhas no processo, né? E corrigir o processo, e as pessoas trabalham juntas por anos a fio. Agora, o projeto é uma coisa mais temporária, então por isso que é mais difícil um alto nível de especialização. Uma desvantagem aqui, duplicação de conhecimento, ineficiência de recursos, né? Acaba que eu tenho
um aproveitamento mais baixo dos recursos se comparado com a centralizada, né? E pouca padronização das práticas de aquisição de um projeto para o seguinte, né? Nem sempre eu consigo manter o mesmo padrão de projeto para projeto, né? Há uma perda aí, apesar da gente tentar trabalhar para poder registrar o conhecimento, gerar lições aprendidas e tudo, há uma ligeira perda, ou às vezes total mesmo, dos padrões de um projeto para outro, né? A gente acaba perdendo conhecimento mesmo, porque isso, devido à natureza temporária do projeto, devido às vezes, à rotatividade do time, enfim. E por fim, outra desvantagem é talvez não haja um plano de carreira como gerente de aquisições na empresa, né? Se no outro há o plano como vantagem, nesse aqui, né, talvez não exista o plano, né, devido à natureza temporária aí do projeto, certo? Bom, com isso, pessoal, se tiver mais alguma questão, vocês podem mandar aí para mim, tá? Eu queria falar aqui com vocês também de contrato, porque nós tivemos aí a unidade 1, ok? Onde tratamos de introdução, gerenciamento de projetos, e aí foi falado dos tipos de estrutura e também um pouquinho de contratos. E depois na unidade 2 a gente arremata o assunto de contratos, né? A gente vai falar, a gente começou a falar aí dos 3 tipos, né, de contratos, né? Então, olha só. Existem 3 grandes grupos, né, que nós podemos classificar aí os contratos. Um deles é o de preço fixo. E quais são as vantagens e desvantagens aí desse tipo de contrato? Bom, uma das vantagens é o seguinte: menos trabalho para ser gerenciado pelo comprador. Gente, imagina o seguinte: você precisa comprar lanche para o seu projeto, né? Uma vez que você construiu um documento lá chamado especificação do trabalho, né? Ou seja, o que é esse documento? É um documento que diz o seguinte: olha, será fornecido lanche durante 30 dias, todas as terças-feiras, um total de 5 fornecimentos para 100 pessoas. Esse lanche deve ser composto de 2 salgados fritos, 2 assados, né, 2 naturais, um bolo, né, suco, refrigerante e água, né? Refrigerante só pode ser de marca conhecida, né? E, enfim, você determina exatamente o que o cara tem que fornecer. Ele vai fazer a proposta dele com base nisso. Porque se você contrata um lanche, se você não especifica exatamente o que você quer, ele vai te levar lá um Guaraná da esquina que ele mesmo faz. Você pode levar, né? Um refrigerante inferior, um salgado frio, enfim, né? Entregar aquém daquilo que você esperava. Mas não é que o fornecedor esteja errado, é porque aquilo às vezes não foi combinado, né? Como deveria ser, certo? Bom, então, aí uma vez que, deixa eu voltar aqui ao assunto, né? Uma vez que você elaborou essa especificação de trabalho, pronto. O seu trabalho agora é apenas gerenciar as entregas, né, que esse fornecedor de lanche vai fazer para você. Você vai eventualmente lá conferir se os lanches estão dentro das especificações que foram estabelecidas. Então você tem um trabalho menor para gerenciar o comprador nesse sentido, né? Agora, uma desvantagem é o seguinte: se o fornecedor subestimar o preço do trabalho, ele pode tentar obter lucro com pedidos de mudança, né, pessoal? Então, assim, se você descreveu mal lá a sua especificação de trabalho, aí depois eu falo assim: olha, mas, né, o outro salgado lá, ele é mais caro, então a gente vai ter que mexer aqui na proposta. Ou então, assim, muitas pessoas têm consumido chá, então ele vai tentar colocar o chá lá e isso vai custar mais caro, enfim, né? Agora, uma vantagem: o fornecedor tem um forte incentivo para controlar os custos. Então, assim, vamos pensar ainda no exemplo do lanche, né? Eu fechei lá uma especificação de trabalho, entreguei para o meu fornecedor, e agora o meu fornecedor é o seguinte: ele vai trabalhar para cumprir aquela especificação no menor custo possível. Então, isso é uma vantagem nesse tipo de contrato para o fornecedor, nesse sentido, né?
porque quem vai economizar é ele. A gente vai trabalhar para fazer a coisa mais enxuta possível. O fornecedor pode tentar não completar parte da especificação de trabalho da aquisição se começar a perder dinheiro. Então, isso é uma desvantagem, isso é uma coisa que às vezes pode acontecer. Ele vai perceber que, de repente, assim, ele aceitou uma proposta abaixo do que ele esperava, né? O lucro dele, a margem de lucro dele está muito baixa, e ele pode tentar não completar parte da especificação de trabalho. Às vezes faltar um salgado, entregar menos refrigerante, enfim, às vezes coisas que podem eventualmente passar despercebido e o cliente não vai perceber. Enfim, se perceber, depois ele volta lá e corrige uma coisinha ou outra, mas acaba gerando algum transtorno, algum trabalho nesse sentido, né? Ele entrega menos do que a gente combinou. Então, isso é uma desvantagem nesse tipo de contrato. A gente tem que ficar atento a isso. Agora, as empresas têm experiência com esse tipo de contrato, é uma vantagem do preço fixo. Aliás, né, pensando assim, a maioria dos contratos são de preço fixo. Grande parte dos contratos são de preço fixo, né? E uma minoria é de custos reembolsáveis ou tempo e material, né? Esse tipo de contrato requer que o comprador tenha mais trabalho para elaborar a especificação de trabalho da aquisição. Bom, é uma desvantagem, né? Eu até citei isso no exemplo, né? Porque quando você vai contratar alguma coisa, você tem que fazer uma especificação de trabalho. O que, que é isso? É dizer o cara lá, né? Igual no caso do lanche. Olha, eu quero que seja fornecido o lanche durante 30 dias, todas as terças, no horário tal, na seguinte quantidade, os seguintes tipos de salgados. Eu quero os seguintes tipos de bebida. Eu quero que tenha alguém para poder servir a mesa e depois retirar as coisas e levar embora. Então, isso está descrito na especificação de trabalho, né? Um documento que eu entrego para o meu fornecedor elaborar a proposta dele. Aí, uma vez que eu fiz esse documento, os fornecedores elaboraram suas propostas, eu vou escolher aquela que eu achar melhor para o meu projeto, tá certo? E depois, uma vez que eu escolhi, a gente fecha o contrato com o fornecedor e pronto, né? Agora é prestar o serviço e pagar o fornecedor pelo serviço prestado conforme o contrato. Uma vantagem é o comprador sabe o preço total antes do início do trabalho. Então eu sei, né, nesse caso especificamente do lanche, que é um exemplo, né, simplório, né, eu recebi a proposta, está escrito lá, vai custar R$ 5.000. Pronto, eu já sei desde o início que eu vou gastar R$ 5.000, não vai ser 6 ou 7, é aquele orçamento que eu já vou separar para aquele custo especificamente, né? E chegando aqui ao fim, né, do preço fixo, um contrato de preço fixo pode ser mais caro do que de custos reembolsáveis se a especificação de trabalho, né, lendo aqui os acrônimos, as siglas, né, da aquisição estiver incompleta e o fornecedor precisar documentar o preço para compensar o aumento do risco. Então, ainda lá no exemplo do lanche, né, peço fornecimento de lanche, mas depois eu vejo, por exemplo, que eu esqueci de pedir o garçom, né, de inserir o serviço né, o serviço de garçom, a pessoa que vai servir, que vai, né, colocar o lanche na mesa, depois retirar esse lanche. Eu não tenho ninguém que faça isso. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um aditivo de contrato. Aquilo vai ter um custo adicional para mim. Então é isso que está falando, olha, pode custar mais caro, né, se a especificação de trabalho estiver incompleta, né, faltar algum trabalho lá. E aí o fornecedor vai, não, claro que eu te forneço o serviço, claro que eu te dou o garçom lá, mas vai custar X a mais. Ok? Aí é onde que ele ganha dinheiro, muitas vezes é onde ele pode ganhar mais dinheiro. Tá certo? Justamente em função de uma falha que nós cometemos. Agora, em relação ao tempo material, aliás, antes de entrar nisso, deixa eu ler aqui acho que é uma pergunta aqui do Paulo. Bom, professor, o contrato por preço fixo seria o mesmo que um contrato por valor global? É parecido, né, o nome, né, o valor global. Então, um preço fixo, quando você estabelece assim que, né, você fez a especificação, recebeu as propostas,
você tem um valor global, você sabe exatamente quanto vai custar, né? Que teoricamente não vai ter nenhum plus, né? Nenhum adicional ali em razão daquele preço. Mas eu acho, em relação a projetos, a gente não chama de valor global. Eu entendo o valor global como isso, né? Com o valor final, o total daquele tipo de serviço que vai ser gerado. Por exemplo, no custos reembolsáveis, eu não sei o valor global, né? O valor final do projeto, porque o escopo é indefinido. Então, isso eu só vou saber no fim do projeto, diferente do preço fixo, onde eu posso vir a saber do custo antes, é, antes de iniciar a prestação de serviço, não é mesmo? Bom, então, em relação ao tempo material, é um tipo de contrato, pessoal, que eu já usei bastante, né? Porque eu trabalho com consultoria e muitas vezes as consultorias são muito pontuais, né? Uma semana, um dia, um mês, 2 meses. E para essas demandas, né, muitas vezes é um contrato rápido, né, um contrato curto que é feito com o cliente, justamente para poder garantir que cada uma das partes cumpra o seu papel. Então, uma vantagem, né, no tempo material é o seguinte: criação é rápida, né? Eu tenho, por exemplo, um modelo de contrato que é uma página, ou duas no máximo, onde vai apenas descrever assim os pontos básicos, mínimos de trabalho meu, né, e o valor, né, do serviço, enfim. Agora, uma desvantagem é o fornecedor ofere lucro com todas as horas cobradas. Bom, é uma desvantagem para o cliente, né? Para o fornecedor, pode ser uma vantagem, mas não é uma boa prática para o fornecedor, né? Porque tem até um outro item aqui que fala o seguinte: vou até abrir aqui os demais. Olha só, o fornecedor não tem incentivos para controlar os custos. O que quer dizer isso, pessoal? Que normalmente uma pessoa que trabalha por hora, ela não tem incentivo para poder fazer aquele trabalho rápido, concorda? Então, para ela, assim, quanto mais tempo durar o projeto, melhor, porque ela está recebendo por horas trabalhadas, ok? Então, isso é uma desvantagem nesse sentido. Requer esse outro assunto. Esse tipo de contrato é apropriado apenas para pequenos projetos, normalmente, né? E acho que tem mais um aqui, ó. Contratos requerem muita supervisão do comprador. Gente, eu tenho que ficar de olho nesse cara, né? Constantemente avaliando os resultados do trabalho dele. Eu tenho que gerenciar de perto, porque pode ser uma pessoa que vai dar aquela mossegada, né? Violenta em relação ao trabalho. Então, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu tenho que fiscalizar com certa regularidade. Agora, em relação à vantagem, é o seguinte: a duração do contrato é breve, né, é rápida. Né? Essa é uma boa opção quando você está contratando braço ou pessoas para aumentar a sua equipe. Então, gente, às vezes eu estou num projeto, né, nesse projeto está atrasado, vamos supor que esse projeto está atrasado, eu não posso terminar o projeto muito atrasado. Então, o que às vezes eu faço? Eu contrato mais pessoas na minha equipe para acelerar o trabalho, né? Se eu tenho uma atividade que estava durando um mês, eu contrato mais uma porque eu tenho uma expectativa que a atividade reduza para 15 dias, no máximo 20, em função de ter duas pessoas trabalhando naquela tarefa que antes tinha uma apenas, né? Considerando que aquela tarefa seja possível de dividir com mais pessoas, porque tem trabalho que não tem jeito, é só uma pessoa que faz, ou um conjunto de pessoas, e o fato de eu adicionar mais recursos não vai fazer com que o trabalho acelere, ok? Bom, apenas um exemplo aqui, né? Não é contrato de tempo material, mas exemplifica um pouco disso, gente. Na Copa do Mundo, a gente estava com todas as obras atrasadas, inclusive até hoje obras que ainda nem foram concluídas, né? Para poder tentar mitigar o problema, né, o governo
ele abriu mão dos processos de licitação, ok? Em grande maioria das situações. Porque isso é uma forma de acelerar o processo de contratação de fornecedor para poder tentar entregar o serviço, o trabalho dentro do prazo, né, que era necessário cumprir, ok? Agora, quando dentro do projeto, né, é um pouco parecido, porque se o projeto está atrasado, ao invés de eu fazer um processo de recrutamento longo, né, eu faço uma contratação direta através de indicação, solicito a visita de um consultor, né, eu busco alguém que para poder trabalhar no meu projeto e que possa começar ontem, de preferência, né, porque a coisa está pegando, né, o projeto está atrasado, algum problema que eu estou vivenciando, eu preciso que seja solucionado o mais breve possível, ok? Bom, deixa eu ver aqui. O Luiz, né, ele mandou aqui uma pergunta. Existem regras para reajuste de valores no contrato de preço fixo? Qual a... Peraí, qual a... Eu não entendi essa palavra aqui, Luiz. Tempística ideal para reajuste? Eu não conheço essa palavra muito bem. Qual que é o tempo de reajuste, né, talvez? Enfim. Bom, dentro da... Se vocês tiveram a oportunidade de ler lá o nosso e-book, dentro da categoria de preço fixo, existem subcategorias. Entre elas, tem uma subcategoria de preço fixo chamada de preço fixo com ajuste econômico de preço. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte: devido a questões externas, economia, inflação, cotação da moeda, e pelo fato, às vezes, de ser um projeto relativamente longo, eu posso prever a inclusão de cláusulas que visam reajustar os valores com base em determinados índices, com base, por exemplo, na inflação, com base no índice, um índice, né, definido para o contrato. Então isso é possível sim, né? E aí aquele contrato ele vai sofrer um reajuste automático, por exemplo, de ano em ano, baseado nesses dados, né? Não vai precisar de fazer nenhum aditivo, não vai precisar de negociar com o fornecedor nem com o cliente sobre como que vai ser esse aumento, já está decidido como que isso será, né? Está naquele contrato lá, a não ser que surja um aditivo que altere aquela cláusula, mas até segunda ordem prevalece o que está no contrato, ok? Bom, já então em contratos de custos reembolsáveis, deixa eu só dar uma fiscalizada aqui no tempo, pessoal. São 20h55, né? Bom, acho que não vai dar para falar tudo, né? Mas não tem problema. Já em contratos de custos reembolsáveis, é o tipo de contrato que permite uma ET mais simples, né? Imagina, por exemplo, assim, que você vai fazer um trabalho que você não tem conhecimento, ou então um trabalho assim cujo escopo é muito incerto, uma pesquisa. Imagina uma pesquisa para encontrar a cura do câncer, né? De um determinado tipo de câncer. Então, existem vários anos que já estão pesquisando, né? Eu vou investir mais recursos para continuar a pesquisa, mas eu não sei como que vai ser o processo de pesquisa, de repente o que eles vão descobrir, é muito incerto esse escopo. E aí eu não consigo criar uma ET, né, uma especificação de trabalho complexa nesse sentido. Ela vai ser mais simples, ela vai ser mais genérica, tá certo? Agora, a desvantagem, pode exigir auditoria das faturas dos fornecedores. Então, como é que funciona o contrato de custos reembolsáveis? Seguinte, vamos supor, né? Você vai começar a fazer um trabalho para mim, eu vou, por exemplo, vou te dar 100 mil reais para você começar o trabalho. Então, você vai fazendo o trabalho, vai gastando. Quando você estiver lá próximo de acabar o seu orçamento, você vai me apresentar suas faturas, seus gastos.
eu vou auditar aquelas faturas, estando tudo ok, eu vou liberar a segunda parcela para você fazer o trabalho. Basicamente é isso. Basicamente é isso, tá? Existem, claro, vários tipos, né? Igual, várias formas de negociar isso, mas é isso, né? Você dá um dinheiro lá pro seu, né? Para quem vai fazer o trabalho, aquela pessoa ela vai consumindo aqueles recursos, chega um determinado momento que ela vai pedir mais verba e vai te entregar as faturas, as notas lá para você auditar, né? Para verificar se está aderente. Afinal de contas, quem está pagando é você. O outro está apenas executando, tá certo? Exige menos trabalho para definir o escopo do que o contrato de preço fixo. Então, exige menos trabalho para definir o escopo, né? Então, tem um escopo muitas vezes mais genérico nesse sentido, ok? E contratos de custo reembolsável requerem mais trabalho do comprador para gerenciar. Por que requer mais trabalho do comprador? Gente, porque o cara vai ter que por exemplo, olha, eu estou passando 100 mil lá para alguém fazer o trabalho para mim. Eu vou ter que, de vez em quando, monitorar o trabalho, verificar se está sendo feito, eu vou ter que auditar faturas. Então, isso requer mais trabalho da minha parte, né? Diferente do preço fixo, em que eu já tenho uma especificação de trabalho detalhada, né? E eu não preciso ficar fazendo isso depois, eu apenas vou conferir o resultado final. Em geral, pessoal, o custo é menor em contratos de custo reembolsável do que preço fixo, porque o fornecedor não precisa adicionar um valor muito grande para riscos. Bom, imagine o seguinte: se você vai fazer um trabalho, vamos pensar aqui, eu preciso construir um túnel, né? E você vai lá furar uma montanha, né? Pode ser que você ache um solo relativamente macio, pode ser que você ache uma rocha enorme, super dura, que vai requerer equipamento especializado para poder quebrar, para poder triturar, né? E aí o que acontece? Você não sabe o que você vai encontrar ali. Então, se eu falo, normalmente é o seguinte: se alguém vai te contratar e fala assim, eu só pago o preço fixo, né? Você vai ter que falar o valor e eu não vou te pagar mais nada além disso. Ok. Normalmente, o que você vai fazer? Você vai fazer uma proposta muito mais recheada, porque você vai prever quaisquer situações, irmão. Se acontecer de eu encontrar uma rocha lá, vai custar tanto, então você vai ter que nivelar por cima nesse sentido. Então, quando você está nivelando por cima, você está considerando os riscos do projeto. Agora, se o seu cliente fala assim, não, eu vou te pagar por custos reembolsáveis, vai fazendo um trabalho lá, se você encontrar a rocha, a gente vai ter que aumentar o orçamento. Pronto, quem assumiu o risco no caso não foi você, né? Quem está assumindo o risco é o seu cliente. Né? Se não encontrar nada, o projeto vai terminar mais barato. Se encontrar a rocha, ok, né? Eu ia encontrar de qualquer jeito mesmo. Então eu vou pagar por aquela tecnologia, por aquele trabalho para poder conseguir fazer o túnel, né, que eu preciso fazer. Tudo bem? Tranquilo? Bom, uma desvantagem é o fornecedor só tem um incentivo moderado para controlar os custos. Gente, é mais ou menos assim, né? Dinheiro dos outros eu gasto com mais facilidade, né? Igual a gente lembra na nossa época de adolescência, né? A gente tem vendido nossos pais, é muito fácil gastar dinheiro dos outros, né? Agora, quando a gente começa a ganhar o nosso, a gente começa a valorizar um pouco mais, e aí você é mais comedido. Então, como fornecedor, se o cara está te remunerando por custos reembolsáveis, você não está nem aí. Muitas vezes você não está nem aí se tal coisa está custando um pouco mais caro, enfim, né? Então, o seu incentivo para controlar custo ele é moderado, ok? E o preço total, né? O preço global, como o nosso colega aqui trouxe para nós, né? Quem foi mesmo? Deixa eu ver aqui. O Paulo Roberto. O preço total ou preço global, ele é desconhecido, né, pessoal? Eu não sei quanto vai custar a pesquisa lá para descobrir a cura e tal, quanto que vai custar furar aquela montanha, fazer o túnel naquela montanha, enfim, né? Eu só vou saber quando o projeto estiver já na reta final, né?
Bom, cada situação pode requerer um tipo de contrato diferente, né? Nós podemos lidar com diversas situações, eu até apresentei algumas aqui para vocês. A maioria das situações vocês vão lidar com contratos de preço fixo, ok? Então, os outros são possibilidades aí que você tem à sua disposição, né? Outras formas. Mas os contratos, pessoal, eles vão ter cláusulas muito específicas, né? A gente pode adaptar as cláusulas conforme a necessidade do cliente e do fornecedor, né? Evidentemente dentro da lei, né? Eu não vou colocar nenhuma cláusula que fere a lei, né? Senão meu contrato ele vai, é, digamos assim, né? Vai ser inapropriado, ok? A outra parte eventualmente pode entrar com algum recurso e ganhar nesse sentido, né? Então tem que estar respaldado pela lei, tá certo? O Bruno aqui está falando, esse contrato reembolsável é usado pela Caixa Econômica para a construção de prédios. Você, é uma pergunta, né? Perdão, deixa eu ler de novo. Este contrato reembolsável é usado pela Caixa Econômica para construção de prédios? Você tem algum exemplo desse sistema usado em empresas privadas? Bom, eu não sei te dizer se é um tipo de contrato usado pela Caixa, né? Mas vamos pensar o seguinte: se ela usa de preço fixo, você está lidando assim, vamos supor, né? Eu estou tentando imaginar aqui alguma situação para poder explicar aqui melhor para vocês, né? Bom, na verdade é o seguinte, Bruno, eu não sei exatamente como que é feito esse trabalho aí da Caixa. A Caixa financia, né? A construtora, imagina o seguinte, né? Tem uma construtora, tem uma incorporadora, sei lá, né? Uma empresa assim, que detém os imóveis e abre possibilidade de financiamento via Caixa Econômica, certo? Aí, eu não sei, realmente eu não sei te dizer que tipo de contrato que eles lidam. Eu creio que mais de preço fixo. Agora, se a Caixa Econômica está financiando, sei lá, Minha Casa Minha Vida, construção de várias unidades de apartamentos a preços populares, talvez ela pode eventualmente trabalhar com preço fixo, né? Se ela consegue definir bem esse escopo. Ou se ela tem essa dificuldade de definir o escopo, ela vai ter que trabalhar com custos reembolsáveis. Ela vai contratar a empresa vai executando o serviço, ela vai remunerando a empresa por aquele serviço e ela vai ter que gerenciar, né? Ela vai ter que é, auditar os processos, as contas e tudo mais, tá? Aí outra pergunta sua você tem algum exemplo desse sistema usado em empresas privadas? Bom, eu tenho alguns exemplos de cláusulas de contrato que eu trouxe aqui para a aula de hoje, tá? Vamos ver se atende a essa sua pergunta, ok? Mas, digamos assim, os modelos que eu tenho são modelos, digamos assim, né? Eu não posso compartilhar porque são de clientes, né? Cada empresa tem os seus contratos, então elas são uma coisa que não pode ser muito compartilhada nesse sentido, né? A gente tem que tentar encontrar modelos genéricos, talvez na internet, né? Fazer algumas pesquisas nesse sentido, fazendo benchmarking com outras empresas, né? Ou dialogando, conversando com outros profissionais da área, que aí eles podem prover templates aí nesse sentido, tá? Prover modelos, né? Nesse sentido aí de realização de contratos. Mas vamos ver aí se os exemplos de cláusulas te ajudam, ok? Quando você precisar de um contrato para alguma coisa, a minha recomendação inicial, se você não tem um suporte jurídico, é, né, faz uma pesquisa, né? Não fique reinventando roda. Verifica, né? Tem alguns sites que oferecem modelos de contratos. Alguns modelos podem ser às vezes até vendidos, né? Ou na necessidade de ter algo mais elaborado, algo mais específico, você vai precisar de uma assistência jurídica nesse caso. Que aí é o cara que vai construir o contrato para você à luz da lei, baseado na sua necessidade. Então é isso que ele vai fazer, tá?
Que o contrato pode ser algo muito peculiar de um para um. Bom, eu tenho aqui, pessoal, um pequeno, um pequeno exercício que eu queria fazer com vocês, que é o seguinte, é uma situação e vocês têm que me falar se é um contrato de preço fixo, preço fixo PF, contrato de custos reembolsáveis CR ou contrato de tempo material TM, né? Por exemplo, olha só, começar o trabalho rapidamente. Que tipo de contrato que vocês acham que seria mais adequado se eu preciso começar um trabalho rapidamente? O que vocês acham, baseado nesses três modelos aí que eu falei para vocês? Aguardando aí algumas respostas, vamos lá. Bom, as respostas aqui estão sendo várias, né? Mas a resposta correta, pessoal, é tempo e material, tá? Por quê? Começar um trabalho rapidamente, né? Estou com um projeto atrasado, eu preciso contratar um consultor, um recurso adicional no meu projeto. Normalmente, ele é o mais rápido, né? Do que o preço fixo, onde eu às vezes tenho que fazer cotação, né? Eu tenho que criar, olha só, tem um trabalho danado para criar aquela ET, né? A especificação de trabalho. Depois eu entrego para o fornecedor envia as propostas, eu avalio as propostas e depois que eu contrato o fornecedor e assino o contrato. Então demanda mais tempo. Agora esse aqui já é mais direto, tempo e material, ok? Agora olha só, comprar conhecimento para determinar o que precisa ser feito. Vocês acham que é tempo material, custos reembolsáveis ou preço fixo? Bom, aqui no caso nós tivemos vários CRs, né? E quem respondeu CR, pessoal, acertou, tá? Por quê? Olha só, comprar conhecimento para determinar o que precisa ser feito. Gente, se eu preciso comprar conhecimento para determinar o que precisa ser feito, é porque eu não tenho conhecimento na coisa, né? Normalmente, se você não tem conhecimento, você não vai ter um escopo muito detalhado. Então, o contrato mais apropriado para isso, né, é o de custos reembolsáveis, porque você vai pagar uma pessoa para poder. Você vai fazer um processo, né, de contratação e tudo. Aqui no caso já não tem o fator tempo, né? Mas tem o fato de eu precisar de comprar conhecimento para poder me ajudar a determinar o que realmente precisa ser feito. E olha só, um serviço de consultoria ele pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, enfim, né? Depende muito do que tem que ser feito, né? O cliente não sabe o que tem que ser feito. Muitas vezes ele não sabe exatamente o que precisa ser feito. E aí ele vai contratar alguém para poder tentar ajudar naquele sentido, tá? Então por isso que o contrato de custos reembolsáveis, talvez nesse caso ele seja mais apropriado. Agora olha esse outro. Você tem claro o que precisa ser feito. Qual tipo de contrato vocês acham que se aplicaria nessa situação aí? Isso aí, Décio. Agora sim. Acertou. Agora foi unânime, né, pessoal? Todo mundo aí falando que é de preço fixo, né? Exatamente. Ok? Olha lá, mais um. Você está comprando serviço de um programador para aumentar sua equipe. O que vocês acham? Beleza, Décio? Bom, tivemos vários TMs, né? E
3 CRs. Bom, gente, está comprando serviço de um programador para aumentar a sua equipe. Olha só, né, se você está contratando aí, no caso, o programador, é possível que seja TM, viu, gente? Dentro dessa área de software, tem muita gente que é contratada para, por exemplo, ajudar a programar, né, para poder fazer um determinado trabalho específico, e aí aquele trabalho lá, ele não tem um tempo definido, sabe? Pode durar algumas semanas, pode durar meses, e aí é onde que às vezes eu posso eventualmente trabalhar com TIM, né? Preciso aumentar minha equipe, preciso ganhar velocidade dentro do projeto, e eu acabo, né, utilizando esse tipo de contrato. Bom, o Paulo está falando aqui. Professor, um contrato do tipo guarda-chuva seria do tipo custo reembolsável? Boa pergunta, viu, Paulo? O que é contrato guarda-chuva? Tá? Me responde aí que eu, na sequência, eu comento, tá? Bom, precisa que um trabalho seja feito, mas não tem tempo para auditar as faturas, gente. Olha só, é importante esse aspecto aqui, ó. Você precisa que um trabalho seja feito, mas você não tem tempo para poder auditar as faturas. Então, que tipo de contrato seria mais recomendável? Bom, vamos lá. Ah, Paulo, então depois você me explica o que é contrato guarda-chuva, tá? Tô aguardando aí sua explicação para poder responder sua pergunta. O Décio aqui perguntou, gente, é usual colocar limites para um custo reembolsável? É sim, viu, Décio? A gente pode estabelecer limites, ok? A, a, vamos supor, eu vou investir nesse trabalho até 1 milhão, né? Ou então vou investir até uma determinada parte, se o projeto não trouxer um determinado retorno, eu vou cancelar o projeto. Então, é possível sim. Em muitas situações é às vezes até recomendável, né? Senão a gente vai gastando, 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 ok? Sem limites, né? Ou então, alguma cláusula que permita que o cliente, o fornecedor possa... O fornecedor, não, no caso, né? O cliente ele possa rescindir o contrato se ele achar que aquele trabalho, aquele projeto não vai trazer o resultado esperado mais, né? Em função das pesquisas que foram feitas, ok? Bom, aí o pessoal que respondeu, né, em relação a esse exercício aqui, eu preciso de um trabalho que seja feito, mas não tem tempo para auditar faturas. Gente, onde que eu audito faturas? Se vocês lembrarem, eu audito faturas em contrato de custo reembolsável, ok? Tem que ter esse esforço. Se você está lidando, se você está financiando um projeto cujo escopo é indefinido, né, e você está liberando lá parcelas, lá você vai ter que auditar, tá? Essa é uma característica do contrato de custos reembolsáveis. Talvez, eu vi que algumas pessoas também responderam TIM, né? É, mas esse TIM é o seguinte, eu audito o trabalho da pessoa, né? E não as faturas, normalmente não tem fatura nesse caso, né? Então, seria TIM se eu estivesse auditando, né, a necessidade de auditar a performance, né? O trabalho da pessoa, ok? Bom, aí o Paulo agora está me explicando aqui o que é contrato guarda-chuva. O contrato guarda-chuva seria um contrato onde eu teria uma verba definida para execução de serviços, porém sem escopo definido, quase que uma consultoria. Eu convoco o fornecedor quando necessário. Ah, tá. Então, na verdade é o seguinte, você paga uma pessoa para tê-la de sua disposição a qualquer momento, né? E aí você utiliza daquele serviço no momento que você necessitar, né? Ou então porque você quer ter um privilégio com aquele tipo de fornecedor. Agora entendi o conceito aqui, viu?
Viu, Paulo? Obrigado aí por trazer para nós. Então, gente, olha só. O contrato guarda-chuva seria um contrato onde eu teria uma verba definida para execução de serviços, porém sem escopo definido, quase que uma consultoria. Eu convoco o fornecedor quando necessário, né? E a pergunta sua, voltando aqui, foi: um contrato de tipo guarda-chuva seria do tipo custo reembolsável? A gente não costuma classificar os contratos de. Não costuma criar essa categoria guarda-chuva, né, dentro de custos reembolsáveis. Mas é muito parecido, né? É meio parecido, né? Onde você, por exemplo, uma característica em comum é o fato de o escopo não ser conhecido às vezes, ok? Mas uma coisa que distingue ambos é o fato seguinte: você paga para o cara, né, para a empresa ficar à sua disposição. Ela pode fazer X, como ela pode fazer nada, né? Ela apenas ficou à sua disposição para poder garantir ali, né, algo que você necessita nesse sentido, tá certo? Beleza. Aí o Paulo comenta aqui: eu só pago o fornecedor quando é solicitado. Bom, eu acredito também que você deve pagar alguma taxa em função disso, né? Para a pessoa ficar à sua disposição ou não. Enquanto você responde aí, deixa eu abrir mais um aqui, ó. Precisa reconstruir uma ponte ASAP. Gente, esse termo aqui ASAP é do inglês, tá? Que significa as soon as possible, que em português seria o mais breve possível. Tá? Então precisa construir uma ponte o mais breve possível. Que tipo de contrato vocês acham que seria mais recomendável para essa situação? Bom, bom, gente, vamos lá. Vamos tentar entender aqui, né, essa, essa situação aqui para ver qual que seria o contrato mais aplicável, né? Olha só, normalmente, normalmente, obra é algo que a gente consegue definir bem o escopo. Normalmente, tá, pessoal? Então, se eu vou construir, por exemplo, uma ponte, eu consigo mensurar de alguma forma o quanto de concreto que eu vou usar, o quanto de estrutura, de asfalto será necessário, né, de materiais, de areia, de tudo, né, de brita, quantos caminhões que eu vou precisar para circular, materiais de lá para cá, enfim, quantas pessoas que eu vou ter que ir trabalhando. Normalmente, obra a gente consegue mensurar isso de maneira mais, né, mais próxima, né? Depende muito do planejamento também, evidentemente, ok? Então, é possível que tenhamos, nesse caso especificamente, um escopo muito bem definido, não é mesmo? Então, se temos um escopo bem definido, isso elimina a possibilidade do contrato de custos reembolsáveis. Concordam? A não ser que eu estivesse construindo uma ponte totalmente fora da curva, totalmente fora do padrão. E aí eu estou criando algo novo cujo escopo não é definido. Agora, a ponte é uma coisa que já foi feita centenas de vezes, né? Milhares de vezes. Existe muito know-how, existe muita empresa especializada nesse assunto. Então, o escopo pode sim ser muito bem detalhado nesse caso, ok? Agora, e também, por que que não é tempo material, pessoal? Porque, né, aqui não tem nenhum indicativo assim que o projeto ele está atrasado, né? Pode ser que durante o projeto o projeto atrase e aí eu precise contratar mais recursos. Aí eu vou usar tempo material. Mas olha só, lembra também que o tempo material ele é usado para pequenos projetos?
Um projeto de construção de uma ponte normalmente não é muito pequeno, né? É um projeto que vai consumir uma verba razoável, ok? Então também não seria tempo material. Agora tem um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui em relação a construir a ponte ESAP, né? Quem respondeu preço fixo acertou, né? Que é o fato de precisar de ser rápido, gente. Então, se eu quero que um trabalho seja rápido, o que vocês acham se eu pagar um bônus para a pessoa ou para a empresa, né? Que aí seria um contrato, olha só, quem respondeu o PF está certo, né? Mas seria uma particularidade de contratos de preço fixo, que é preço fixo com, com incentivo financeiro, né, que a gente insere, né? No caso, cumprimento lá de determinados prazos, finalizar antes. Imagine o seguinte, se uma ponte desaba, isso é um transtorno muito grande, porque às vezes isso pode atrapalhar a economia, pode ilhar uma determinada cidade, né? Então, quanto mais rápido aquela ponte for restaurada, né, o menor será o impacto. Então, eu posso criar algum mecanismo de incentivo para o meu fornecedor de maneira que ele termine aquele trabalho mais cedo. Ok? Então vamos supor aqui, né? Aqui PFRI, né? Preço fixo mais remuneração de incentivo. Então vamos supor que normalmente uma ponte é construída em 12 meses. Mas aí é possível ela ser feita em 8, em 6, em às vezes até menos, se aumentar o contingente de pessoas, enfim, né? Avaliar a estratégia e tudo mais. E aí eu posso propor, cada semana antecipado ou a cada mês antecipado, você vai receber uma remuneração de incentivo nesse sentido, ok? Concordam? O Michael está falando verdade, já diria o ditado, serviço bom e rápido não vai ser barato. É, então a gente recebe um bônus, né? Porque imagina o seguinte, eu posso ter contratos com outros clientes, eu posso abdicar desses outros contratos em função desse novo contrato. E aí tem que valer a pena, né? Senão não vou pegar. Serviço bom e barato não vai ser rápido, né? O Michael falando aqui. E, gente, olha outra situação. A execução do projeto requer um alto nível de especialização e você quer ter o melhor desempenho possível. O que vocês acham que seria o tipo de contrato mais adequado para uma situação em que você precisa de um alto nível de especialização? E você quer o melhor desempenho possível. Bom, vamos lá. Pessoal, quem respondeu aí que CR, né, acertou, ok? Mas aí eu tenho um outro aspecto aqui a considerar, o seguinte, que você quer o melhor desempenho possível. Existe uma categoria dentro do cursos reembolsáveis em que é custo mais remuneração de incentivo. Isso vai fazer com que o seu fornecedor, né? Ou então que custo mais remuneração concedida, qualquer um desses dois aqui vai dar um incentivo para o seu fornecedor para ele ter um desempenho melhor, né? Entregar com qualidade melhor, ou menor prazo, ou, né, gerar mais economias para o projeto, enfim. Então, nesse caso aqui, o tipo de contrato que melhor se adequaria seria de custos reembolsáveis, ok? Dentro dessas categorias, remuneração incentivo, remuneração concedida, tá? Dá uma olhada lá no nosso e-book para ver o que significa eles, ok?
E por que não é TM, gente? Porque TM é normalmente para pequenos projetos, né? TM é temporário, né? E se normalmente você precisa de um alto nível de especialização, né? Possivelmente você está lidando com um cenário em que você precisa levantar o escopo, né? Definir qual que é o trabalho, né? Então, por isso que às vezes é necessário cursos reembolsáveis, tá bem? Mais uma. É necessário contratar terceiros para realizar pesquisa e desenvolvimento. O que vocês acham? Qual tipo de contrato seria mais adequado? Se eu precisasse de contratar terceiros para fazer pesquisa e desenvolvimento. Vamos lá, Décio, pensa aí mais um pouquinho. Não, tá certo, tá certo. Falei bobagem, tá? Bom, acho que foi unânime aqui as respostas, né? O primeiro a lançar a resposta aqui foi o Décio, e tá certinho, viu, Décio? É cursos reembolsáveis, tá, gente? Por quê? Pesquisa e desenvolvimento, escopo é definido ou indefinido? Normalmente é indefinido. Eu vou precisar de executar um projeto para poder melhorar o desempenho do ABS, do freio ABS de um determinado tipo de carro, ok? E aí isso eu só consigo através de pesquisa e depois de desenvolvimento, onde eu vou fazer testes, avaliar situações, variáveis e tudo mais, né? E aí custos reembolsáveis no caso seria o tipo de contrato mais adequado, tá? Agora, o escopo do trabalho está terminado, mas atualmente a economia é instável. Só preocupa com esse aqui, ó. O escopo do trabalho está terminado. Que tipo de contrato que eu trabalho se eu tenho um escopo terminado? O Michael colocou CR baseado em metas de resultados, né? Posso estabelecer sim metas, viu, Michael? A Simone foi mais longe, né? Ela já foi com ajuste econômico de preço, né? Preço fixo e ajuste econômico de preço, que é exatamente a resposta aqui, né? O contrato é de preço fixo e o fato da economia ser instável faz com que eu tenha que trabalhar com um contrato onde esteja previsto cláusulas relacionadas a ajuste econômico do preço do projeto, tá certo? Agora esse último aqui, ó, não vou nem exigir de vocês que respondam. Simone tá até comemorando aqui, né? E com razão, viu, Simone? Muito bem, parabéns aí, viu? Você está comprando commodity. Normalmente, o que é commodity? São, né, pequenos produtos, um projeto que muitas vezes não precisam de contratos. Exemplo, lanche, né? Vai comprar uma coisa muito específica, papelaria, né, toner, essas coisas. Né? Pode ser que eu faça um contrato com um fornecedor, com a papelaria, né, um processo de cotação com algum desses aí, mas se for uma coisa pontual, né, um commodity, eu vou usar normalmente uma ordem de compra, né, que aí é uma compra direta, é rápida, né, precisa atender uma determinada necessidade, enfim, e aí aquilo não cabe fazer, às vezes, processo, o valor não compensa, né, diante do montante, o valor não compensa. Tá certo? Bom, gente, nós já estamos aí com o tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? São 21h30 já, ok? Então, acho que eu vou parar por aqui. Vou guardar uns assuntos aqui que eu tenho para uma outra aula. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram compartilhar, estou à disposição de vocês. Espero aí que a experiência tenha sido produtiva, né? E, bom, a gente
continua lá no ambiente virtual, vocês podem mandar suas perguntas e eu vou sempre buscar e responder, enfim, né? Qualquer coisa que vocês precisarem via fórum ou manda um e-mail direto para mim, tá? O pessoal aqui já está me agradecendo, o Décio, a Simone, né? Falou que foi bacana, esclarecedor, o Paulo. Então tá ótimo, pessoal. Então, muito obrigado aí pela participação, presença de vocês e vamos conversando mais lá no ambiente. Tá legal? Obrigado, Josélia. Um abraço aí. Luiz, tem data para a próxima aula? Vou dar uma olhada aqui, viu, Luiz? Eu falo lá para vocês, tá ok? Então, pessoal, obrigado aí por tudo aí. Eu vou desligar. Um abraço para vocês e boa noite. Bom descanso.